Henker que vive duas vezes. História paralela capítulo 34 Sesha, 9. Espiar. Min-Sha e Yang davam uma olhada ocasional para trás da sala de aula. Embora Sesha tivesse dito para ela não se importar com o que estava fazendo, ela percebeu que Sesha estava extremamente focada em alguma coisa. Uau! Um círculo mágico flutuou em seus dedos e um fogo foi criado. Min-Sha e Yang inconscientemente estremeceu diante do fogo, caso ele fosse subitamente direcionado a ela. No entanto, a chama laranja continuou a mudar de azul, branco, amarelo, preto e um monte de outras cores nas mãos de Sesha. Era tão bonito que Sha Yang involuntariamente se sentiu puxada para lá. Tardiamente, Min-Sha Yang percebeu seu erro e balançou a cabeça de um lado para o outro, voltando a olhar para a janela novamente. É tão desconfortável. Normalmente, esta sala de aula era um espaço só dela à noite, mas um estranho apareceu de repente. Naturalmente, ela não pôde deixar de ficar curiosa sobre o que eles estavam fazendo. Seu tempo pessoal havia desaparecido. Tão desconfortável. Quando ela estava viva, Min-Sha Yang achava desconfortável e difícil falar com outras pessoas. Sua mãe biológica culpou a filha por seu mau destino, e seu padrasto olhava para ela com olhos sujos e batia nela nas noites em que voltava bêbado para casa. Crescendo em um ambiente tão familiar, Min-Sha Yang sempre se machucava em algum lugar e não queria mostrar aos outros seu rosto ferido, então começou a ficar longe das pessoas. Quando ela percebeu que também queria sair com os amigos, já era tarde demais. Ela não pôde abordá-los primeiro, pois não sabia como fazer amigos e estava sofrendo bullying na escola, por isso não teve oportunidade. A partir de então, Min-Sha Yang começou a ficar com medo só de ter alguém no mesmo espaço que ela. Ninguém sabia quando eles poderiam mudar repentinamente e começar a atacar. O mundo estava cheio de coisas terríveis e prejudiciais que ela precisava evitar. Então, quando ela abriu os olhos como um fantasma, ficou feliz por não precisar mais viver com medo. Os colegas de classe, o padrasto e a mãe biológica de Min-Sha Yang, ainda estavam todos vivos neste mundo. Porém, eles não conseguiam mais reconhecer sua presença, nem interferir em sua vida. Ela estava separada do resto do mundo como uma ilha isolada. Algumas pessoas podem pensar que era solitário, mas tinha gosto de liberdade para Min-Sha Yang. No início, ela pulava de alegria por toda parte e até vagava pela escola à noite. Mas depois de algum tempo, um certo pensamento lhe ocorreu. Ela queria ver alguém. O garoto que sempre a cumprimentava de manhã cedo, o garoto que continuava a dizer oi mesmo que ela nunca respondesse. Um amigo. Sim, ele era amigo dela, pelo menos para Min-Sha Yang. Ele se lembraria de mim. Min-Sha Yang não sabia quanto tempo se passou desde então. Como fantasma, sua noção do tempo era muito diferente das pessoas que estavam vivas agora. Parecia que muito tempo havia passado desde o momento em que ela morreu até quando ela se transformou em um fantasma. O dia do começo, magia e habilidades eram estranhos para ela. Então sua amiga provavelmente também havia se esquecido dela neste momento. Ao contrário dela, ele trabalhou duro na escola, então provavelmente se formou, começou a faculdade, conseguiu um emprego e pode até ter filhos. Ou talvez ele seja um avô. Talvez ele não tenha considerado Min-Sha Yang uma amiga e a tenha colocado no passado no momento em que se formou. Seja qual for o caso, era quase impossível para ele encontrá-la. Mesmo que ele quisesse visitar sua antiga escola, provavelmente viria durante o dia, mas ela acordava à noite, então era improvável que eles se conhecessem. Mesmo que ela tivesse sorte e eles se conhecessem, havia uma chance de ele não conseguir reconhecê-la, já que ela era um fantasma. A opção mais provável é nunca mais vê-lo. Min-Sha Yang não teve grandes esperanças desde o início. Ainda assim, havia uma única razão pela qual ela continuava aqui esperando por ele. Já que é uma boa memória. Mesmo que o tempo passasse e ela não fosse capaz de manter seu corpo fantasma, ela queria guardar essa memória para sempre. E se possível, uma pequena parte de Min-Sha Yang continuou a ter esperança, apesar de pensar que era impossível. Eu quero contar a ele, não importa o que aconteça. Havia palavras que ela queria dizer a ele, mas não conseguiu. Então, embora as ações de Sesha fossem um pouco desconfortáveis, ela lembrou Min-Sha Yang daquele garoto, então ela não desgostou dela. Uau, isso é realmente difícil. Sesha suou o tempo todo em que estava pesquisando o feitiço que Cronos lhe ensinou. Ela nasceu com um enorme potencial para sentir e controlar mana porque nasceu com sangue de dragão, mas esse feitiço era mais complicado do que ela pensava. Ele disse que esta é uma magia antiga que os Nephilim usaram na Idade de Ouro. Isso está realmente além da imaginação. Os Nephilim eram uma raça antiga nascida entre os primeiros membros de Malachi e Infernal e os humanos, mas sabia-se que eles desapareceram. Seu enorme tamanho lembrava gigantes, mas eles tinham asas nas costas. A magia que eles usavam era totalmente diferente da magia dos dragões, por isso era difícil aprendê-la. No entanto, depois que ela se atrapalhou um pouco com isso, ela poderia usar o feitiço Faísca de Nephilim um pouco. Afinal, passei uma quinzena inteira trabalhando nisso. Já se passaram 2 semanas desde que Sesha veio visitar Min-Sha Yang à noite. No início, Min-Sha Yang não pareceu se importar muito porque não achava que Sesha desistiria tão cedo, mas ela estava começando a parecer afetada. Ontem, ela parecia um pouco chateada quando eu cheguei mais tarde do que o normal.
Min Sha-yang parecia pensar que estava mantendo uma expressão impassível, mas Sasha conseguia ler todas as suas expressões. Foi divertido observar todas as suas ações e rostos. Ela era tão pura que Sasha pensou que sua alma não poderia estar mais clara. Sasha não entendia por que tal pessoa passou por tanta dor. Se isso tivesse acontecido comigo, eu não teria deixado ninguém intocado. O show que estava sendo filmado quando ela conheceu Min Sha-yang estava sendo finalizado. O produtor Kim e a equipe se perguntaram por que desmaiaram repentinamente no meio da noite, mas não pareceram pensar muito sobre isso com a magia de Laplace. Aquele coelho pervertido ainda é o mesmo de sempre. Laplace agora era o melhor amigo das estátuas e bonecos. Ele estava ocupado dançando com eles todas as noites e às vezes parecia triste por não poder ficar mais tempo na escola. Que hahaha, correto. Você tem que flexionar exatamente nesta posição para que meu bíceps fique mais claro, e é muito fofo assim. Você também experimenta. 1, 2, 1, 2. A equipe de iluminação consegue aumentar o brilho das luzes e a equipe de música tocar piano mais rápido. Tudo bem. Todo mundo será borrifado com refrigerante. Embora as festas de Laplace fossem um pouco estranhas, Sasha não tinha intenção de participar. Mas é um pouco estranho. Então, uma pergunta de repente lhe ocorreu. A razão pela qual Laplace não foi capaz de descobrir o estranho fenômeno. É realmente por causa de Sha-yang? Laplace disse que havia vestígios de algo que limpa os vestígios. Se eles tivessem conseguido se esconder dele, isso significava que suas ações eram secretas. Para conseguir tal coisa, quem quer que tenha feito isso tinha que ser muito poderoso. Com base no que Sasha observou de Min Sha-yang, ela não era alguém capaz de fazer tal coisa. O ser misterioso por trás de tudo isso precisava ser pelo menos um fantasma com alguma divindade, mas Min Sha-yang não conseguia nem se transformar em um poltergeist comum. Há algo sobre Sha-yang que nem ela sabe? Ou, bem, quando Sasha estava prestes a especular mais profundamente, ela pulou com a voz repentina. Isso é magia? Min Sha-yang estava ligeiramente curvado, olhando para a centelha Nephilim nas mãos de Sasha. Sasha não sabia se era por causa do incêndio, mas seu rosto parecia vermelho. Foi difícil para ela iniciar uma conversa depois de fingir não notá-la todo esse tempo? Sha-yang tinha um rosto inexpressivo, mas parecia estar dando uma olhada em como Sasha estava reagindo. Tão fofo. Sasha teve que conter a risada que ameaçava sair. Por alguma razão, Sha-yang a lembrava de sua tia mais nova, Yeon, que agora tinha cerca de 100 dias de idade. Ela sabia que se dissesse isso, a porta que mal havia aberto seria fechada novamente. Sasha assentiu sem olhar para Sha-yang, para não se sentir desconfortável. Sim, é. Você é um mágico? Algo semelhante. Para ser exato, Sasha não era uma mágica, mas membro de uma raça mágica. Você é bom nisso? Provavelmente. Por quanto? Eu sou provavelmente um dos mais fortes do mundo? Não minta, não é bom mentir. Min Sha-yang repreendeu Sasha. Ela odiava mentir mais do mundo porque sua mãe e seu padrasto sempre mentiram para ela. No entanto, Sasha pigarriou e ficou mais ereta. Estou falando sério. O que? Você sabe o que são jogadores? Não. Existem essas coisas chamadas jogadores, embora praticamente não existam agora. Eu sempre estive entre os 10 primeiros entre eles. Sério? Sha-yang parecia incrédula. Realmente, tecnicamente, como os membros de sua família eram mergulhadores e não jogadores, Sasha não estava errada. Como que para provar seu ponto de vista? Sasha sacudiu o dedo no ar e o mundo ao redor deles mudou. Eles estavam em um deserto quente, em uma calota polar fria e depois em um mar que refletia a galáxia. Uau! As lindas cenas que Min Sha-yang costumava ver na televisão passaram bem na sua frente. Ela não conseguia acreditar que isso era real. Não. Ela não se importava, mesmo que isso fosse uma ilusão. Foi mágico poder vivenciar isso. Você acredita em mim agora? Sim, Min Sha-yang acenou com a cabeça como uma pessoa possuída, então viu Sasha sorrindo para ela e ela rapidamente se virou. Seu rosto corado indicava que ela percebeu o quão intensa foi sua reação. Ela parecia estar envergonhada. Então, como se de repente ela pensasse em algo, Sha-yang olhou para Sasha e murmurou baixinho. Também? Eu poderia fazer isso também? Sasha sorriu. Claro, eu vou te ensinar. Realmente? Sim. Por quê? Min Sha-yang queria perguntar por que Sasha estava sendo tão legal quando eles mal se conheciam. Por quê? Você não tem motivos para me ajudar. Por que não tenho um motivo? É estranho querer ensinar algo ao meu amigo? Min Sha-yang ficou surpreso. Um amigo. Sim, não somos amigos? Estamos juntos há 2 semanas. As pupilas de Min Sha-yang começaram a tremer. O que? Amigos? Eles estiveram juntos? Desde quando? Ela estava falando sobre como eles ficaram juntos no mesmo espaço por 2 semanas? Sha-yang não conseguia organizar seus pensamentos por causa das informações confusas. Min Sha-yang era tão fofa e inocente que Sasha não conseguia parar de sorrir. Ela é realmente 1 ano mais velha que eu? Por que ela é tão ingênua? Min Sha-yang teria ficado ainda mais vermelha se soubesse o que Sasha estava pensando. Sasha sorriu. Então. Sim, vá em frente. Se eu aprender isso, posso, ele? Eu não entendi tudo isso. Você pode repetir? Se eu aprender isso, posso encontrá-lo? Finalmente,
Agora que Min Sha-yang abriu seu coração, Sesha sorriu calorosamente. Quem você quer encontrar? Sua primeira paixão? Nada disso. O rosto de Min Sha-yang estava prestes a explodir agora. Então, a amiga, Min Sha-yang mexeu os dedos. Sua voz ficou menor e era lamentável neste momento. Sesha sentiu que estava se tornando mais parecida com Park Yu-min. E o nome dele? Filho. Justamente quando Min Sha-yang falou hesitantemente, Laplace gritou de repente e arrombou a porta para entrar na sala de aula. Pequena senhorita, desça. Sesha instintivamente agarrou a mão de Min Sha-yang e puxou-a para dentro da sala de aula, olhando pela janela. Colidir. Um relâmpago amarelo brilhante caiu de repente do céu escuro. Para ser exato, estava caindo exatamente na escola. Não foi um fenômeno natural. Certo. Há algo com que você deve tomar cuidado ao encontrar nosso amigo fantasma. O que? Existem dois, na verdade. Primeiro, dizem que ela tem medo de trovões e relâmpagos. Min Sha-yang fechou os olhos com força e gritou. O raio atingiu o prédio da escola e quebrou as janelas e paredes de vidro. As mesas foram destruídas pelos tremores secundários. Foi um grande impacto que quase destruiu o prédio, mas Sesha e Min Sha-yang ficaram bem graças à barreira criada por Laplace. No entanto, Min Sha-yang estava tremendo. Sesha a acalmou enquanto lançava um olhar penetrante para fora da janela. Ela podia ver um homem com longos cabelos negros parado na frente de Laplace. Sua pele era muito pálida e seus olhos estreitados lembravam os de um escorpião. Finalmente te encontrei. O olhar do homem estava fixo em Min Sha-yang. Fragmento de estrela. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.